Queridos irmãos, queridas irmãs, vídeo agora 533, capítulo 15, Médios Intuitivos, Livro dos Médios, questão 180 ainda, né? Porque nós estamos ainda no tema Médios Intuitivos. Então, muitas pessoas às vezes podem pensar que nós somos assim, enérgico. Não, nós somos enérgicos com amor. Você entendeu? Na sala de aula, o aluno que desobedece as matérias, ou ele é convidado a se retirar da sala e ir aguardar os términos da aula lá na diretoria, ou ele é convidado a se retirar da própria escola. Isso não é falta de caridade. Falta de caridade é deixar um baderneiro na sala de aula atrapalhando todos os outros que querem aprender. Na sala de aula, o professor tem que agir com energia e com amor. Energia é ser sincero à luz da matéria. E com amor, respeitando a todos. Porque o professor também um dia esteve sentado onde o aluno hoje se encontra. Então, se nós formos passar a mão na cabeça de todo mundo, como no Brasil, no mundo, 99% dos que se dizem responsáveis por essas matérias passam a mão na cabeça da humanidade, quando é que a humanidade vai aprender? Nós sabemos muito bem o que acontece com o aluno baderneiro na sala de aula no final do ano, reprovado. Para o próximo ano ter que voltar à sala de aula. Então a doutrina dos espíritos é uma faculdade. Ou a pessoa aprende, ou ele é convidado a ir até a sala da diretora, ou ele é convidado a deixar o colégio, deixar a faculdade, já que o intuito dele é brincar. Então, isso não é ser bruto, isso não é ser desumano, isso é pautado na responsabilidade. Afinal de contas, o tempo é precioso. E as pessoas, quando se propõem a assistir um vídeo, a pessoa está, de alguma forma, renunciando os teus afazeres, as tuas obrigações. A pessoa não está renunciando os teus afazeres, as tuas obrigações por brincadeira. E por brincadeira, ela renuncia os teus afazeres, depois vem aqui ouvir lorota. Não. Então a pessoa tem que vir sabendo que ela vai receber esclarecimento. Se não quiser, né? Aí a responsabilidade não é nossa. Aí depois corre aquele ditado assim: nosso irmão Marcílio é muito bruto. Ora, que bruto! Como bruto, aplicar disciplina é ser bruto? Mas eu acho que quem pensa assim é porque sempre aprendeu de uma forma distorcida. Então, infelizmente, a gente tem que respeitar, né? Então, visto que não a pode deslocar, em tal circunstância, o papel da alma não é o de inteira passividade. Então, veja bem, o papel da alma
não é o de inteira passividade. Ela recebe o pensamento. A alma do médium não é de inteira passividade. Ela recebe o pensamento do espírito livre e o transmite. Aí é onde o médium precisa ter conhecimento. Porque nesse momento, o médium está consciente do que ele está recebendo, diferente do médium mecânico, que também tem que ter conhecimento, tem que ter disciplina, porque ele encontra vários percalços, né, no período evolutivo, né, da sua evangelização íntima, mas exige-se um pouco mais do médium intuitivo e do médium inspirativo. Então, olha só. Então, e o transmite. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve. Embora não exprima o seu próprio pensamento, é o que se chama médium intuitivo. Então, quando nós deparamos com aquelas pessoas, geralmente a pessoa que ainda nos questionam a respeito destes fatos, né? Mas eu não sei quando os pensamentos são meus, quando os pensamentos são dos espíritos, inferiores ou superiores, porque já dissemos no vídeo anterior que existe 3 classes de espírito que se manifesta através do médium: os inferiores, os superiores e a própria alma do médium, que também é um espírito em processo de evolução. Então, o que nós podemos dizer é o seguinte: todo médium que começa e que começou e que começam na doutrina dos espíritos pela prática, ele constantemente tem em mente essa dúvida, essa incerteza, essa dúvida, essa desconfiança, o visita 24 horas mediante o período de trabalho. Enquanto o médium, que começou pela teoria na doutrina dos espíritos, se vendo nesta situação de intuitivo, porque intuitivo é uma faculdade, intuitivo é um dom. Você entendeu? Intuitivo é uma aptidão. Só que a diferença, quando esse médium que começou na doutrina através da teoria, porque quando se começa através da teoria, ele estuda praticamente 99% da literatura espírita. Todas as obras de Allan Kardec, Gabriel Delan, Leon Denis, Camilo Flammarion, obras de Chico Xavier, de Carlos Antônio Bacelli, nosso querido Divaldo Pereira Franco, maior orador do mundo, vamos assim dizer. Quando a pessoa estuda estas obras, vejam bem,
Não confundam. Não confundam espiritismo sério com romance. Porque romance não é espiritismo. Ah, eu li um romance maravilhoso. Mas por que você leu um romance? Porque eu sou espírita. Não tem nada a ver. Romance qualquer um pode ler. E não procure interpretar espiritismo em romance. Porque nós conhecemos muitos autores de livros que não são espíritas e que têm obras editadas pelo mundo todo, né? Então é preciso tomar cuidado nessa hora também. Ah, mas foi psicografada pelo espírito X, W, Y. Pode ser psicografada até por Mãe Maria Santíssima. Mas não é espiritismo. Os únicos romance confiáveis na literatura espírita chama-se 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão e Renúncia. Os 5 livros romance da literatura espírita por Chico Xavier, de autoria do Espírito Emmanuel. Os outros, gente, merece respeito, mas não pode, tá? Então tá por aí. Então é preciso muita seriedade mediante essas situações. Continuando, né, Marci? Tá bom. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu pensamento. É o que se chama médium intuitivo. Se o médium... Pode voltar então? Tá bom. Se o médium, ou melhor, voltando, né? O médium que começa pela teoria, ele estuda 97, 98% toda a literatura, para depois ele se preocupar com faculdades mediúnicas, para depois ele se preocupar com aptidão, para depois ele se preocupar com mediunidade. Então você observa que vamos pensar da seguinte forma: a mesma coisa. Um jovem tem aptidão pela medicina. Ele conclui todos os teus estudos, se matricula numa faculdade, 6 anos de faculdade de medicina, 2, 3 anos de residência, para depois ele vir a clinicar. Esse é o espírita que começou pela teoria. Ele se preocupa em clinicar depois de 9 anos de faculdade. 6 anos, faculdade, 2, 3 anos de residência. Residência nos hospitais, né? Esse começou pela teoria. Agora você já imaginou se aquele candidato
né, a médico, começa na faculdade, na medicina, pela prática? Como assim? Primeiro, ele busca o hospital. Aí ele tem a aptidão pela área da cardiologia ou pela área do cirurgião, enfim, neurocirurgião, né? O neurocirurgião é a vocação dele. Aí você tá lá no corredor, você vai ser, né, na sala, você vai ser operado do coração. Chega o teu amigo, que até antes de ontem você viu ele trabalhando de servente de pedreiro. Eu coloco esses itens mesmo para poder tocar mesmo na pessoa, para a pessoa se conscientizar da realidade, porque é uma brincadeira. Por que que respeitam todas as ciências? Por que que todos os alunos respeitam as faculdades, as salas de aulas das faculdades? 4 anos, 5 anos, 6 anos, respeitam. E o Espiritismo, que é a ciência, mãe de todas as ciências, quais ninguém respeita? É brincadeira, não é? Aí você vê, você está ali, né, na maca, sendo preparado já para poder, né, passar por uma cirurgia do coração. Você olha assim, um amigo teu que há 3 dias atrás você o viu trabalhando de servente pedreiro, você fala assim, mas você aqui, eu vou ser médico, então, mas eu optei em começar primeiro pela prática, e você vai ser o primeiro paciente que eu vou operar o teu coração. Você aceita? Você aceita ser operado por aquele servente pedreiro? Não é pelo fato de servente pedreiro, não. Você está entendendo a história? Você aceita? É essa comparação que eu faço. Essa comparação. Você é um químico. Você tem que sair para resolver os negócios. Aí você tem um amigo seu ali que é faxineiro. Você tem coragem de colocá-lo no teu lugar enquanto você está fora? O dia que me responderem isso, sim, eu tenho coragem e me provam, eu calo a boca. Agora, eu falei o termo química, é assim, no bom sentido, entendeu? Porque todas as áreas. Um professor, ele está ali, né, frente à lousa, ministrando aula aos alunos. Alguém liga, né, urgente, pedindo a presença dele no hospital, porque a esposa dele, a mamãe dele, papai dele, uma emergência. E ele pega, aponta um aluno e fala assim, ó, vem cá. Pois não, tio ou tia. Termina a aula, falta duas horas de aula hoje, termina a aula hoje para mim, porque eu tenho que sair urgente aqui agora. Mas eu não sei dar aula, tia. Se vira. Se vira. Esse é o comportamento de um professor? Então, às vezes a gente parece ser enérgico, mas é porque as pessoas não raciocinam. E geralmente as pessoas que acham que somos enérgicos é porque começaram através da prática. É porque aprenderam de uma forma errada, equivocada. Então, quando deparam-se com a realidade, se assustam. E não é por aí. Você já parou para observar que na sala de aula o professor, ele age de uma forma e lá no pátio ele age de uma outra forma?
Eu já deparei com tantos professores no pátio jogando peteca com os alunos, jogando xadrez com os alunos, brincando com os alunos. Mas a hora que o sino bate que adentram a sala de aula, encerrou-se a brincadeira. Brincadeira existia muito na época da nossa irmã Leontina. Mas é aquele caso, né? Antes, nossa irmã Leontina vinha dizendo. No entanto, ela contou várias vezes a história da vaquinha. Ela contou várias vezes a história da vaquinha. Só que muitas pessoas não raciocinaram de que ela era a vaquinha que estava sendo retirada do cenário. Uma hora para poder as pessoas raciocinar, é preciso que isso aconteça. Mas, sendo assim, dir-se-á, nada prova seja um espírito estranho quem escreve e não o do médium. Olha só para você ver. Nesse caso, é o que nós acabamos de dizer alguns minutos atrás. Nada prova que é um espírito estranho que escreve, que transmite a mensagem, ou se é o próprio espírito do médium, a própria alma do médium. Porque, como já dissemos, a alma do médium é um espírito. É uma alma porque encontra-se no corpo físico reencarnada, mas é um espírito. A única diferença é a reencarnação. E nós não podemos nos esquecer também que a alma do médium encontra-se num processo de evolução. A alma do médium, ela é falha. Ela possui todas as falhas que os espíritos livres, se assim podemos dizer, possuem. Todas as impurezas que os espíritos livres possuem, a alma do médium também possui. E 90% dos médiuns, suas almas podem se manifestar devido à distorção, devido à falta de conhecimento da doutrina dos espíritos, devido à indisciplina, devido à irresponsabilidade. Ora, nós vemos muitas almas das mulheres ou dos homens se manifestando 24 horas no Brasil e no mundo. Quando o viciado vai usar uma droga, o primeiro impulso de usar a droga é da alma do indivíduo dependente. Depois é que ele passa a receber o auxílio das trevas para continuar naquele ali. O primeiro gole de bebida alcoólica é o próprio médium, é a própria pessoa que ingere. Depois é que ele passa a ser auxiliado. Porque nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que abrir a porta para que o lixo adentre. Da mesma forma, acontece. A falta de conhecimento, de disciplina, a falta de responsabilidade leva o médium também ali a liberar dele mesmo a comunicação, que é um processo charlatanismo, mistificação, né? Apócrifo e por aí em diante. Por exemplo, uma mulher acostumada a brigar com o marido.
e vice-versa. Qualquer coisinha eles estão brigando. Aquilo ali, o primeiro impulso é dela, é dele. Porque a personalidade deles é irracional. É uma personalidade irracional, não raciocinam. Depois é que eles obtêm auxílio e assistência das trevas. Porque nós não podemos culpar tudo o que nos acontece aos espíritos. Se a pessoa tropeça, foi os espíritos que o levou a tropeçar. Se a pessoa bate o carro, os espíritos que fez bater. Se a polícia o parou numa blitz, as trevas que fez a polícia parar eles. Se fura o pneu do automóvel, foi as trevas que colocou o prego para o pneu furar. Se a pessoa come algo e sente um processo indigesto, as trevas é que fez ele comer aquela comida. Ah, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos raciocinar. Vamos procurar entender que 100% depende o primeiro passo do ser humano. O primeiro passo é o ser humano em quem proporciona. Depois do primeiro passo, aí vem a assistência, ou das trevas ou dos benfeitores espirituais. Porque na obra da caridade, também o ser humano tem que dar o primeiro passo. Porque os espíritos do bem não vai chegar e levantar a pessoa da cadeira e fazer ele distribuir pão e leite, não.